atuar também, porque eu via que ele estava me filmando, então eu fazia aquilo um pouco mais consciente. Rolava essas coisas no Deserto Feliz. Era quase documental no sentido, no que diz respeito a toda a linha da infância da personagem, porque eu era muito menina. Então eles se ligaram, eles foram muito espertos e sensíveis, assim, eles se ligaram que eles podiam contar comigo nesse sentido, e eu estava muito relaxada, né? Uma vez que eu tive as primeiras conversas, entendi o filme, a equipe, quem eram as pessoas, eu me falei, nossa, vou topar. A partir daí eu comecei a fazer um filme e aí eu topava tudo, assim, né? Tipo, os acordos foram muito estabelecidos de um jeito muito afetivo, muito amoroso, assim. Falando isso tudo porque eu acho que tem a ver com esse tema, né? Cartografia do personagem. Quer falar? E eu acho que eu vou comentar rapidinho, porque eu acho muito bacana tu começar por aí, porque é um pouco da experiência que a gente tem do lado de cá, Uhum, sabe? uhum, E o Lab Pajeú surge dessa ideia, porque é isso, quem está fazendo cinema do lado de cá do estado está fazendo uhum, dentro dessa lógica do autodidata, do cursinho aqui, uma uhum, oficina ali, uma coisa uhum, meio que natural, entre aspas, entende? E buscando. uhum. Então, a tua experiência também nesse lugar de atuação é muito bacana de ouvir como é que tu Uhum. começou, porque é isso, né? A gente É. aproveitar as oportunidades e aceitar também, né, Uhum. de que nem tudo vai seguir aquele caminho padrão, Uhum. que nem tudo vai Sim, ser daquele jeitinho, mas estar sim. aberto a essa observação de mundo, ao que você carrega na sua trajetória para construir os Uhum. próximos passos. É muito bacana. Sim. Sim, super. É isso, nesse começo eu fazia isso intuitivamente, né? Não tinha sistematizado isso na minha cabeça, não era consciente, né? Claro, eu era uma atriz jovem muito esperta, assim, eu era muito atenta. Esse meu primeiro professor de teatro, ele me deu um caderno com a gente leva um caderno, e ele me deu tipo uma folha sulfite, assim, com uma série de perguntas. Assim, temas que era para eu discorrer, falar sobre. E era um negócio assim, quase escolar, quase infantil, assim, que era assim, e era para todo mundo da turma. Fale da sua casa, como é a sua família, como é a sua rua. Coisas assim, coisas da visão, coisas das impressões. Eu lembro que eu, como era uma jovem garota, que não tinha tido oportunidade de nenhum tipo de formação nesse sentido, eu aproveitava tudo. Então, eu fazia todos os exercícios, eu era muito CDF. Me propunha qualquer jogo, eu topava, eu ia investigar. Então, eu fiz as 46, sei lá, temas que tinha nesse papel, eu falei sobre eles, eu fiz todo, preenchi tudo, desenhei, não sei o que, não. Passou, não pensei sobre isso não foi usado na turma, isso não virou um trabalho, nada. Era um exercício. Nunca entendi. Anos depois, agora, sei lá, 5 anos atrás, eu estava dando aula, eu estava, assim, pensando sobre a vida, sobre o trabalho, né, sobre o nosso ofício e tal. E aí caiu minha ficha desse exercício. Por quê? Porque é um treino de olhar. É um treino de. Era a maneira que ele conseguiu, naquele momento, eu sendo uma garota de 11 anos, de fazer assim: você tem que olhar para as coisas e perceber as coisas, e ter um ponto de vista sobre as coisas, né? E deixar que essas coisas te toquem para que você possa construir qualquer coisa que seja. Eu acho que isso foi uma virada de chave para mim, assim, porque eu acho que isso foi muito importante de sacar é, o que me diferencia, né? O que diferencia um personagem do outro é o ator que vai fazer, a atriz que vai fazer, assim, né? Tipo, tem uma coisa assim, a gente pode fazer, sei lá, 50 pessoas fizeram, 50 mil pessoas fizeram Hamlet, né? Na história mundial da dramaturgia, assim, tipo, cada pessoa vai fazer de um jeito, a não ser que você seja, né, um diretor que queira o beabá ali, sei lá, um musical, né? Um musical americano que pede para que seja, é quase uma franquia, né? Pede para que todo mundo faça muito fielmente a primeira versão, que é aquela dos Estados Unidos. O nosso cinema, ele é muito rico por causa disso. Ele é muito aberto às subjetividades, muito. Acho até que a gente dá para ir buscando cada vez mais, assim, a minha a minha luta interna, assim, comigo, o desafio que eu coloco para mim hoje, né, com 30, quase 38 anos, com 20 anos de cinema, é ir fundo. Como é que eu posso agora
investigar, né, essa história, contar essa história a partir do que, né, a partir dessa visão de mundo que é um pouco o que eu carrego, né, com tudo que eu vi, que eu li, que eu ouvi, que eu encontrei, enfim, e com o que eu imagino, né, com o que eu projeto, em contato com esse papel, né, no caso de atores que não escrevem, né, tipo, em contato com alguma coisa que alguém escreveu, um personagem que alguém escreveu. Como é que eu crio uma pessoa? Como é que eu construo uma pessoa? E pensando no cinema, assim, falando com diretoras e roteiristas, eu acho que talvez investigar muito isso, assim, tipo, como é que se cria uma pessoa e por onde eu posso acessar essa pessoa e dar mais camada para ela a partir, num primeiro momento, do que eu sinto, né, pela a passagem fazendo meu corpo um canal, né, fazendo meu corpo um cavalo dessa personagem, né, que vai chegar. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu trabalho através da mutabilidade dessa personagem? Como é que eu trabalho através dos desejos dessa personagem? Né? Quais são os desejos dessa personagem? Né? Para onde que ela vai? Porque lá, o roteiro, quando a gente escreve um roteiro, até quando a gente começar a escrever um roteiro também, é tipo assim, a gente tem uma história, né? A gente tem um argumento. Tem um argumento e a gente vai desenvolver esse personagem. A gente sabe o percurso que ele vai fazer, porque a gente já elaborou tudo. Como é que você desenvolve em ação e em diálogo um personagem, né? Tipo, como é que você se deixa se apossar dele para conseguir dar que ele decida o caminho dele, né? Porque eu acho que o personagem ele decide um pouco o próprio caminho. E eu acho que ele decide conjuntamente com o seu corpo, seja você roteirista, seja você ator, atriz, né? E no caminho mais amplo, quando você vai para a montagem, também. Você vai construir ali aquela pintura, né? Vai colar as coisas todas que o outro, né? Elaborou e criou. Então são muitas camadas, assim. Eu tento muito pensar em personagem dessa maneira. Assim, a primeira coisa que eu faço é fazer esse mapeamento, né? É que eu chamo, isso que eu chamo de cartografia, é mapear esse contexto, né? Onde ele está inserido, o personagem, onde ela está inserida, quais são os territórios que ela habita. Ela tem ela é um espelho desse território ou ela é uma pessoa que diverge desse território, né? Eu começo pelo contexto, muitas vezes. Depois eu investigo o desejo, né? A gente vai para lugares mais intuitivos, ou enfim, não tem uma coisa ou outra. Mas é bom ir para o desejo também, entender o que o personagem quer. Está no roteiro. Ou se não está no roteiro, está no seu argumento. E é o argumento, né? A primeira história, a motivação que você fez, que você inventou para fazer o filme que você vai fazer, te diz o que o personagem quer. E às vezes ele quer um monte de coisa, né? Tipo, são muitas coisas que se quer, mas às vezes tem uma linha ali, uma coisa que vai. E a terceira coisa que é essa parada das relações, né? Da mutabilidade da personagem. Porque também, se a gente for investigar na vida, a gente não é uma coisa só, né? A gente é muita coisa. A gente é uma pessoa para cada pessoa que a gente se relaciona. Não estou falando que a gente é falso. Não é sobre ser duas caras. Mas é isso, são nossos papéis sociais, né? A gente é muito papel, mas é isso. Eu sou atriz, eu sou filha, eu sou, né, tia, eu sou namorada, eu sou professora, eu sou diretora, eu sou cantora. Olha, citei 7 coisas que são muito diferentes e que ativam em mim um corpo totalmente diferente. E para além dessas funções sociais, tem como cada pessoa se relaciona, né? Como eu me relaciono com cada pessoa que eu vou encontrando, e que isso também me modifica. Então, assim, veja a possibilidade, o campo, né, que se abre de possibilidade para se construir um personagem, né? Claro que a gente não vai ficar aqui tentando, né? Eu não fico assim, ai, preciso anotar todas as possibilidades, mas eu tenho para mim que entrei em contato com esse contexto, sei qual é o roteiro, sei o que a gente quer falar com esse filme, investigo a linha do personagem especificamente, vamos sacar aqui de onde ele vem, para onde ele vai, qual é a trajetória dele, né, no filme, e aí depois eu investigo ele em mim,
né? Que é isso, assim. Como eu sinto essas coisas, como eu coloco também a minha humanidade para se juntar com a dele. Um pouco me dissolvendo nele, que é uma delícia, né? Você viver uma coisa que é do ponto de vista do outro, né? Que não é muito o seu ponto de vista. Então, você vai incorporar o ponto de vista de alguém que não tem exatamente a ver com você, às vezes tem, mas você vai ter que dar um jeito de comprar aquele ponto de vista e botar verdade nisso, né? Botar vida, né? Botar tutano nisso. Então, eu acho que é isso, assim, acho que se aproximar bastante do personagem é legal, é o que eu tenho feito, né, ao longo do tempo. Aí agora eu tô no momento que é tipo assim, acabei de fazer um filme com Letícia Simões, que é quem tá coordenando a Lab, né, dessa temporada. A gente fez um filme que é um filme de personagem, mas é um filme que não coloca o personagem no lugar sagrado. Ele brinca com o personagem. Ele profaniza o personagem. Fala, Bruna. Eu ia falar, eu ia botar essa pergunta, ia provocar nesse lugar agora, pensando também nesses novos espaços, né? Porque é isso, você começou falando dessa trajetória do primeiro filme e tudo mais, mas agora Uhum, você também já ocupa o espaço de roteirista, de co-diretora. sim, Então, também estar nesses lugares faz você olhar para o personagem e até sim. pensando como eu vou transmitir para o meu ator, né? Porque Uhum, agora eu não estou escrevendo e construindo para mim, eu estou construindo para outra pessoa. uhum. Outro E aí eu acho que desafio, né? é outro desafio. E eu acho que o filme de Letícia é um bom exemplo disso, porque você também está em cena. Então, Uhum. como é que se desenha isso? E aí, aproveitando a fala, tem uma galera que está acompanhando a gente no YouTube. Se vocês tiverem perguntas, é só mandar também, que a gente está acompanhando daqui, tá? E aí a gente vai transmitindo as perguntas para a Nath. Eu agora estou tateando, né? Estou começando a finalmente me desafiar nesse lugar da escrita e da direção, porque assim como a atuação tem sido uma coisa que tem vindo com, eu preciso fazer, né? Tipo, é uma coisa que está me transbordando, né? Mais do que o pai, um dia eu quero ser diretora. Eu nunca nem tive esse pensamento, assim, é sempre movida pelo desejo mesmo. Então, tem um tempo que eu atuo que eu considero que é um duplo, né? É até um duplo artodiano, assim, que é tipo, como se tivesse uma eu de fora, um pouco, em alguns projetos, né? Não em tudo, ou em algumas cenas, assim, tem uma parte, tem uma eu de fora que vê o que eu tô fazendo. Ou não necessariamente o que eu tô fazendo, mas o que tá acontecendo no todo, e não tá focado só em mim mesmo, né? Não focado só no meu personagem. Eu acho que isso, sim, desenvolvi muito no Teatro Oficina, obviamente, junto com o Zé, né? Que é Zé Celso, que é, enfim, o teatro que eu trabalho há 13 anos. Em que, de alguma maneira, a gente construía muito as coisas conjuntamente. Então, esse olhar mais apurado da direção, do desejo, de tipo, vamos por aqui, vamos fazer aquilo, não, isso aqui, essa atmosfera não é ela, vamos para outra coisa. Veio muito, né, no dia a dia do Teatro Oficina, mas que agora eu estou começando a investigar mais profundamente no cinema, porque desde Tatuagem, o filme de Hilton, que eu acho que começou ali, e até pré-Teatro Oficina na minha vida, né? 2011 eu fiz o filme de Hilton Lacerda e a gente fazia um coro de teatro dos anos 70, né, no Tatuagem. E eu era uma atriz do grupo. E a gente passou, sei lá, 2 meses, não me lembro direito. Passou o tempo de pré, a gente viveu como uma companhia de teatro. A nossa preparação de elenco foi construir um grupo de teatro. E ali, automaticamente, eu me coloquei no lugar de. Me coloquei ao lado de Irandi, que fazia o diretor do grupo, né, Clécio, e automaticamente eu me coloquei do lado dele, assim, vou fazer isso com você. Sabe, assim, tinha uma coisa da gente, assim, de uma troca, porque aí volta a falar da relação. A minha maneira de construir personagem naquele momento era como é essa relação dessa atriz com o resto do grupo, né? Aí eu fui fazendo, fui conversando com um, com o outro, blá, 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 criando relação com um e com o outro. E cheguei para Irã um dia, assim, eu falei, olha, eu acho que eu penso isso, isso, isso de você. E aí ele
eu acho que a nossa relação é assim, assim, assado. E a gente começou a construir uma coisa, e não sei por que foi, mas eu virei, tipo, um assistente de direção do grupo de teatro, ficticiamente, né? Na ficção, do diretor de teatro dentro do filme. Só que, quando a gente está filmando tatuagem, que também era um processo muito. Estava tudo mapeado, né, no tatuagem. Conseguiu realmente fazer tudo que estava no roteiro, mas ao mesmo tempo tinha muito espaço de criação na hora. E eu acho que ali eu comecei a atinar para uma coisa que era, e eu acho que Hilton fazia bastante isso comigo, percebeu isso acontecendo, me deixou consciente disso, junto com Marcelo Caetano, que era diretor assistente na época, que era tipo assim, Nash, causa um fuzuê ali. Né? Então, eu estava o tempo inteiro em cena e saindo de cena com o olhar do diretor assim, vai fazer tal coisa, conscientemente. Muda isso aí. Entra ali no meio para causar um fuzuê. Aí eu ia atuar a partir de uma direção. E aí eu comecei a talvez aguçar meu olhar para fora da cena, né? Estando em cena, mas ao mesmo tempo que eu estou em cena, eu era um, um, um estímulo de quem está fora de cena. Eu acho que eu fui criando um pouco esse distanciamento, assim, de estar em cena, mas também estar sacando o que precisa ser feito e causar, e dirigir meio de dentro. Acho que teve um pouco disso, de dirigir meio de dentro. E aí, enfim, isso na oficina ficou mais, obviamente, mais nítido e tudo mais, o percurso, e aí começou a me dar vontade de dirigir filme, agora, né? Tipo, e aí eu considero que eu tô começando a me abrir com honestidade para isso. Aí eu escrevi um roteiro de um curta que era para ser uma websérie com Felipe André Silva, e que foi a primeira, talvez a primeira pessoa que falou assim, vem escrever comigo, assim, aí pediu um episódio, eu escrevi, a gente filmou, só que eu não terminei de montar ainda, é sempre difícil. E lá, nesse processo né, nessa experiência especificamente, eu lembro que eu tive muita angústia na direção, porque eu falei, cara, sim, é muito difícil transmitir para o outro o que você está querendo, né? A atmosfera que você está querendo construir. Porque eu estou acostumada a, tipo assim, o diretor me dizer, eu dizer, eu me viro, né? O corpo da atriz, ele é soberano uma hora. Assim, quem sabe sou eu, meu amor, né? Tipo, quem vai fazer sou eu. Então, tinha um pouco isso, assim. Quando eu virei a chave, eu falei, não, tem uma parada de sedução, e quando eu falo de sedução, é tipo assim, criar um ambiente para que aquela situação floresça, né? Criar um ambiente para que aquele personagem, né, aquela história exista. Então, eu estou sentindo que é um pouco parecido com a atuação no sentido de tipo, vamos construir aqui esse esquema, vamos construir esse amálgama e a partir disso a gente vai fazer a parada. Assim. Tem sido uma parada interessante de construir junto com o elenco. Porque, enfim, ao longo do tempo eu fui fazer preparação de elenco, né? Tipo, faço há 9 anos preparação de elenco também. Então, estou muito mais perto da direção do que estive, né? Muito ali na equipe de construção e tal, do filme todo e tal. E aí, quando eu chego no filme de Letícia, é enfim, que ela me chama para fazer desde o roteiro. Ela falou assim: você vai ser minha diretora assistente, mas eu quero que você colabore no roteiro. Eu falei: meu Deus. Tá, vamos lá. E aí eu topei, que eu sou doida e com Letícia eu topo qualquer coisa. Se ela bota fé, eu falo, tá bom. Tá mutado o seu microfone. Letícia tem essa energia, né? Se ela é boa, Ela dá se você confiança tá pra confiando, a gente. gente vai. Então é isso. Ela dá confiança, é um inferno. Né? E aí é muito bom estar perto de gente que bota fé, né? Que bota fé na gente, assim. Então ela falou, vem comigo, eu falei, tá bom. E aí a gente pensou uma coisa que, nesse filme especificamente, que era uma construção, quase como se fosse uma preparação de elenco filmada, assim, né? Quase que fosse, quase como se fosse, o dispositivo era a gente construir o personagem enquanto ele já está sendo filmado. Enfim, o dispositivo nem é novo, mas, mas a gente fez a maneira que a gente gosta de fazer, que é na investigação. Então, nesse filme foi interessante, assim, porque era um pouco pensar sobre o que é mentira, o que é verdade, né? Era um pouco profanar a lógica da ficção e da realidade, porque tudo era ficção e tudo era verdade também.
de alguma maneira. Agora, a verdade de quem? Mas é. Né? Tipo, tinha um pouco essa brincadeira. E para mim, especificamente, assim, pessoalmente, teve uma coisa muito interessante que eu falei, Letícia, eu preciso investigar. Aí sou eu dirigindo a mim mesma. Eu falei, eu preciso que esse filme me dê espaço para investigar a, o, a liberdade em cena. Eu preciso sentir que eu estou livre. Aí Letícia me traz um roteiro, que é uns bifes de texto poético, porque ela é uma poeta maravilhosa, e que os atores, outros, ficaram desesperados, dizendo assim, meu Deus, a gente tem que falar essas coisas. Como é que a gente vai dar esses textos? Assim, tipo, a gente não tem ensaio, Nath, pelo amor de Deus, a gente não vai ter ensaio, a gente vai chegar e vai filmar. Eu falei, é isso mesmo. Mas, assim, se liberta do texto, incorpora o texto, vocês vão saber, a gente vai brincar disso no estúdio. O filme é sobre isso. Então, eu estava num lugar muito mais confortável, porque eu fazia o alter ego de Letícia, de alguma maneira, né? Minha personagem é a narradora, que é a história do filme, né? E eu me propus um pouco ficar nesse lugar de colar em Letícia, saber muito das histórias dela, investigar ela profundamente. Tipo, eu fiquei maníaca por ela. Ficava notando as coisas que ela falava. E, ao mesmo tempo, para eu conseguir, quando eu estivesse sendo filmada, quando eu estivesse me propondo estar também no dispositivo, me deixar as minhas sensações aparecerem, as minhas histórias também aparecerem, né? Tipo, ou pelo menos os meus subtextos virem à tona. Então, eu acho que isso está no filme de alguma maneira. Eu nem sei se eu consigo colocar isso na boca de verdade, assim, ainda, elaborado. Mas eu sinto que esse filme, ele me deu um frescor de atuação, que é por onde eu estou querendo caminhar agora, e que eu estou querendo investigar também na direção, que é ou na preparação de elenco, ou nas aulas que eu dou, enfim, nas coisas que eu acabo fazendo, que é não ter medo do abismo, assim, sabe mesmo? Não ter medo das incertezas. Fica no limbo, experimenta o desconforto, né? Você está construindo, você vai dirigir uma coisa, você vê que não está funcionando ali, tipo, vai na concretude, na concretude do que está sentindo, pede para o ator falar a partir do que ele está sentindo naquele momento. Assim, às vezes é mais interessante do que a gente construir uma parafernália. Gostado muito de ver cinema que propõe a vida, né? A vida, 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 vida. E quando eu falo de vida, eu não estou falando de organismo só. Eu estou falando de pulso vital, porque também eu acho que as linguagens todas, elas. Então é isso, assim, eu sinto que na direção é um desafio, porque tem o que a gente imagina e tem o que a gente consegue, né, para que o outro realize o que a gente imaginou e que talvez seja um fracasso total, porque não tem como, porque o que está projetado, então precisa ter uma dose de abertura muito grande, né, de abertura para ver, e uma sensibilidade, uma sacação de perceber o que que tá, qual é o molho que está rolando. O Zé Celso, ele falava uma coisa muito interessante, eu sempre passo para frente, que é, existe diretor e direção, ele fala. E a direção não necessariamente está fora do diretor, mas o diretor precisa saber ver onde está a direção, né? Às vezes está, sei lá, às vezes tá ok, e ali está a atmosfera de alguma coisa nova, fresca, que precisa incorporar no filme, e que você vai lá captar o som e você percebeu ali na hora, assim, sabe? Tipo, às vezes está em alguém da equipe que sugeriu um negócio, né? Às vezes está no próprio ator, às vezes está. Eu acho que esse lugar da direção é muito saber ver, né? Tá muito aberto para ver, tá muito aberto para ver. É olho de águia, assim. Pô, e aí, onde é que está a potência aqui agora, né? E eu acho que na escrita, para mim, tem vindo. A escrita, eu acho que é uma coragem mais íntima, né? Que você precisa ter coragem, né, para escrever. Eu estou sentindo isso, pelo menos. Tem que ter muita coragem para botar as coisas para fora.
né? É difícil transformar em linguagem as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente saca, que não passa exatamente pela elaboração. Como é que eu vou transformar isso em linguagem, cara? Como é que eu vou transformar essa sensação em imagem, né? Que é o que o cinema faz. Em som. Em som, né, em diálogo, e vou orientar o meu ator, minha atriz, para poder transmitir isso que eu estou construindo. Então, Uhum. é muito difícil e eu sempre penso que é uma entrega, como você estava falando, né? Não entrega. Você se abrir e se entregar também para poder receber do outro. Fico É. pensando que tem muito dessa relação de confiança também, né? De você Sim, confiar no super. outro e confiar na equipe, e o ator confiar naquela direção, confiar naquela direção, Sim, confiar na atuação. Eu acho que o que tu está falando e o caminho que tu está seguindo tem muito disso, né? sim, Dessa entrega e confiança, sim. né? É, porque a gente faz arte, cara, e não tem como fazer arte sem encontro. Assim, até tem, mas assim, né? Você tem linguagens que dão conta, né, da solitude e tal. Mas assim, é a solitude para poder encontrar alguém também, porque também você não faz arte e guarda no seu quarto. E é para si mesmo. Quando é isso, é outro nome que dá, né? Sei lá, terapia, enfim, dá para ser outras coisas. Mas pressupõe esse encontro, né? Pressupõe troca, pressupõe, enfim, confluência, abertura mínima, né? De tudo. Então, é muito isso que você está falando. Assim, acho que os acordos. Acordo é uma palavra importante, eu acho, para o nosso trabalho. Assim. É muito importante saber quando está de acordo e quando não está de acordo. E conseguir falar quando não está de acordo. Para se encontrar uma solução, né? Para se encontrar um caminho, assim, para tudo, eu acho. Assim. Enfim, eu sou uma pessoa. Eu comecei a fazer personagens, né, sexualizados. Fiz muitas personagens sexualizadas ao longo da minha vida. No cinema, sobretudo. No cinema, sobretudo, não. Só no cinema, porque no teatro eu sempre fiz criança. É engraçado. É, então, tem um pouco disso, assim, né? Eu preciso estar de acordo. E não no lugar da proibição de mim mesma. É tipo assim, vamos entender junto como é que a gente vai fazer isso. Vamos entender o que a gente vai fazer com esse filme, não só para temas, né, mais delicados, que podem conter, dependendo de, né, que tem histórico de violência na humanidade, sobretudo, sobretudo não, mas também em temas que a gente não considere, que, né, mais delicados. Então, acho que essa parada da confiança é muito importante para se começar a se construir, porque se a gente não tem confiança, a gente se expor. E aí a criança perde, porque precisa de vulnerabilidade. Tá? Eu não estou falando de violência, tristeza, sofrimento, não necessariamente. Mas precisa de vulnerabilidade, precisa de carne viva, né? Em algum parte do processo, né? Eu não estou aqui falando de uma maneira que é tipo, aquela pessoa que acha que tem que, para fazer um projeto, enfim, um projeto bem feito, precisa passar por todas as coisas, nem acho que é isso, não. Acho até que um filme de uma peça, acho até que é mais concreto do que essas coisas místicas, né? E acho até que o mistério, ele tem mais a ver com o fazer junto e as coisas que nascem a partir do fazer junto, a partir de uma ação concreta, do que qualquer coisa, do que é, um anjo e vai soprar no meu ouvido, né? Tipo, é, é isso, assim, acho que a junção dessas intuições, né? Tipo, poder colocar as coisas na roda, poder negar, poder, tipo, colocar as coisas na roda e alguém dizer assim, nossa, que merda, sei lá, tipo, eu tava fazendo um Mística de Bruna, primeira temporada, e a gente tinha feito um ensaio de uma personagem, uma cena, assim, uma sala de ensaio, que era a apresentação da minha personagem, e era ótimo, assim, era divertido, era uma personagem que chegava, era o sol da série naquele momento, assim, chegava, nanana. A gente amou o caminho que a gente propôs, não sei o quê. Quando chegou no setting, eu não conseguia fazer. E eu não conseguia fazer porque eu estava sendo incapaz. Eu não conseguia fazer
Eu fazia tudo que a gente ensaiou, mas não estava dando aquela energia que a gente sentiu naquele dia, não sei o que, não sei o que. E aí o preparador de elenco falou pra mim, falou assim, não tá funcionando, né? Aí eu falei, não. Porque a gente sabe também quando não tem vida, né? Todo mundo tá vendo que não tem vida quando não tem vida. Gente, a vida, ela é radical, ela brilha. Então, eu acho que a gente tem que investigar, tem que ir em busca, tem que ser maníaco pela vida, assim, para fazer cinema, fazer teatro. Mas aí ele chegou e falou assim, não, não tá funcionando, né? Eu falei, não. Ele falou, o que que a gente faz? Eu falei, não sei. Ele falou, tu tá sentindo o quê? Eu falei, eu tô com raiva um pouco. Eu tava um pouco... Tinha acontecido umas coisas no set, tava aquele ambiente mega difícil, sério, né? Tipo, mega difícil. Todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela desconcentração. Eu tava assim, saco cheio, eu falei, eu tô com raiva. Aí ele falou assim, faz com raiva. Aí eu fiz a cena com raiva, a cena foi ótima. Às vezes é isso, às vezes é só estar aberto ao que tem de vida acontecendo e fazer, né? Eu acho que a direção precisa muito dessa maleabilidade. Ah, não saber tudo, não saber previamente, né? Tipo, não só a direção. Estar aberta às possibilidades, né? É, Vai pensando o que fazer, vai fazer daqui. Mas na hora que dá e, tal, e é o que funciona super, é mais ou menos, sabe? Dá é, cara e melhor do que ficar forçando é uma coisa que chegar não no é real, lugar. Essa né? é muito, né? Que as pessoas pedem, tá no roteiro, chora copiosamente. Eu abandono. Eu abandono copiosamente. Eu vou tentar aquela atmosfera daquela cena dê algum tipo de emoção para aquela pessoa, porque se por acaso ele sentir vontade de chorar, ótimo. Claro, às vezes ele é uma questão de respiração. Bom, não tem nem que fazer negativa. Não precisa. É respiração. Choro é respiração. Ponto. Então, ali um trabalho de respiração, você vai chorar, gente. Agora, se a cena não precisa muito, mas ela precisa muito de uma carga, né, emocional e tal, e não precisa necessariamente das lágrimas, eu prefiro criar esse caminho emocional do que necessariamente ir em busca de um resultado específico, assim, né? E o cinema é ótimo, o cinema tem corte, imagina, o cinema tem artifícios. Que é outro lugar que assim tem me colocado curiosidades. E, como atriz, você pega o roteiro, pega o argumento, constrói o personagem. No lugar da direção, você já vai pensando, orientador, como é que esse personagem vai ser. Mas quando chega na montagem, tudo pode mudar. Exatamente, você não tem controle de Né? nada. Como é que é para ti quando chega na montagem e Não. depois funcionou de outra forma, com outra junção, ou não, sempre funciona, já vai, já vai, que vai dar certo quando for montar, que vai tem algum mistério nesse lugar? Eu acho que tem. Eu acho que às vezes depende do projeto, assim, né? Se é uma coisa mais comercial, você sempre vai se surpreender com o negativo. Uma atriz como eu, né, da escola que eu venho, a gente vai dando camada, 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 camada. E a galera não quer camada, não. Vai picotar e vai me ver. Sei lá, tipo, em Irmandade, né? Tipo, é uma série de Netflix. Eu fiz uma personagem na segunda temporada. E eu criei uma puta relação com o seu Jorge, que era o protagonista da série. De personagem. A gente foi criando coisinhas de personagem assim. Que, tipo, a gente fazia, foi filmado, o diretor filmou, mas não tem nada na montagem disso. Tem, assim, o que importa é a ação. É isso. Às vezes tem isso. É uma coisa que eu costumo, depende da direção, né? E do que é o produto, eu costumo, eu falo assim, vou dar o que eu não quero. Tipo, dar a possibilidade da pessoa me montar dessa maneira. Então, eu acho que eu sou um pouco safa, né? De tipo, porra, a pessoa tá faça uma coisa que eu considero que é muito negativa. E de... Aí é de criação,
né, de gosto, de criação, de eu tento achar um caminho ali que contemple a gente, assim. Eu vou dar um exemplo para ficar claro, porque eu não acho que isso tem que acontecer. E a direção, em geral, eu vou falar sobre isso logo em seguida, mas acho que a direção é sempre muito positiva, é sempre uma relação de troca muito massa. Mas às vezes rola uma coisa assim que é tipo, sei lá, fazer uma cena que era, eu tava com uma coisa, sei lá, não lembro, eu tinha que dar um chorando, era muito ruim, assim, era uma direção muito ruim que eu suprimi o texto, vamos fazer só na emoção, porque era muito didático, era isso. Era uma coisa muito hiperdidática. Eu falei, vamos fazer só na emoção. O diretor falou, bora. Aí eu fiz. Só que uma pessoa da equipe, acho que era o continuista, sei lá, começou a me dizer assim, o seu texto, e estava acabando o set, aquela confusão. Ele falou assim, seu texto tá errado. Aí eu falei, não tem texto. E ele falou, tem sim, tá escrito no roteiro. E eu falando assim, eu falei, cara, esse cara vai me atrapalhar. Tipo assim, ele não tá sabendo, assim, ele vai me atrapalhar. Aí eu falei, não vou dar. Assim, eu não vou dar, porque se eu der essa possibilidade e ficar ruim, no último segundo de set, o montador pode usar esse negócio horrível. E eu vou ter dado, entendeu? Então, assim, tem um limite. Mas isso, assim, estava de acordo com o diretor, não sei o quê. Agora, tem outra coisa que é a direção, cara, em geral, dá para se. Dá pra gente ir junto mesmo, assim. É muito gostoso se permitir ser dirigido. E é muito gostoso quando a direção nos fala concretamente o que ela está pensando, o que ela está querendo. É muito bom. Eu, quando faço treinamento de atores e atrizes, eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, gente, vamos ficar preparado para receber a direção sem achar que a direção está fazendo uma crítica. Porque também, hoje em dia, né, tudo dói. A gente não pode dizer um A para nada, né? Tipo, já bate numa coisa assim, ai meu Deus, eu estou fazendo errado, a pessoa trava. Já, né, já vi isso acontecendo, já senti isso também, tipo, nossa, ele não gostou. É quase uma relação messiânica, né? De ter que alguém que me aprove, eu estou fazendo para a direção. Quando a gente perde um pouco, profana um pouco essa relação e ela vira uma relação de troca, é mais legal, porque possivelmente o resultado vai ser melhor. Porque a pessoa não tem medo de você e você não tem medo de se expor, se for outro caso, né? Se for na contramão. Então, eu acho que é isso, ficar aberto para a direção é muito massa, mas também não quando você é atriz, ator, não achar que isso não valem também, assim, sabe? Acho que tem que ter ali uma conversa de criação, porque a criação é isso, né? A criação é encontro, né? Sei lá, tem um pouco dessas coisas. Muito massa. Assim, tá muito. Pra mim aqui tá adorando ficar te ouvindo. Verdade. Eu falo muito, Porque gente, me bloqueia, não vou puxando fio do sistema nervoso aqui. pode pedir. Eu acho que tem, pelo menos pra mim, do lado de cá e tudo mais, tem muito de entender mais a partir da perspectiva da educação, Uhum, entende? Entender mais até desse lugar da atuação, da direção, da construção do personagem a partir da perspectiva de quem está uhum. atuando, de quem está construindo esse personagem. Você também quero poder ter esse impulso e ser Sim, aceito, né? Porque a gente fala muito desse lugar sim. do Verdade, né? Na exato, verdade, une. esse olhar de também tem que estar aberto a receber, né? Do jeito que o ator também tem que estar aberto a opinar A e receber não, a é. receber não. Então, fico ouvindo tranquilamente, conversando e conhecendo mais desse outro lugar. Mas eu não sei, começando a escrever personagem, para quem está Uhum, começando a dirigir personagem, né? Para quem uhum. está olhar esse caminho no audiovisual.
Sempre pensando que volto no começo da tua fala, né? A partir das minhas experiências na complicada, de coisa que você tem que construir, de relação, mas de qual seria? Cara, eu acho que essa é uma coisa que você está falando, de permitir ser honesto mesmo, assim, sabe? O que você quer naquela obra. Acho que é a primeira coisa. Você saber o que você quer com aquela obra e você conseguir permitir então, a feitura dessa região para que a gente tenha ação, acho que é a primeira coisa, assim, para... É isso, tem uma coisa, tem uma não, né, na direção. Você precisa ter... As pessoas precisam comprar o seu desejo, né, de alguma maneira. Comprar a sua visão de mundo. E aí elas vão chegar e elas vão confluir com a delas, e aí vocês vão criar uma visão mais complexa. Acho que isso é uma coisa. E eu acho que a outra coisa é complexificar as personagens, assim, complexificar, sair da linha mais óbvia, assim, sabe? Constrói a linha mais óbvia primeiro, mas depois se pergunta, né? Se pergunta, tipo assim, por que que ela tá, o que que ela quer, né? Qual o contexto? Aí a partir disso vai desenhando as camadas, porque sei lá, eu esse dia estava andando de metrô e tem uma personagem no filme que eu tô escrevendo um longa, né? A partir da história da minha mãe com a minha avó, que eu tô ficcionalizando também, porque é uma completa história de ausência, assim, de lacuna e falta. Eu não sei nada sobre a minha avó, eu sei um pouco, poucas memórias que minha mãe vai falando, que ela era criança quando ela morreu, e o resto a gente inventou para tentar descobrir quem era essa pessoa. Então, eu fiz um filme, eu escrevendo um filme sobre isso, assim, né? Sobre uma avó e uma neta que estão em busca de uma terceira pessoa, que é uma antepassada delas. E aí eu tava andando de novo na Antigipió, tava na casa da minha mãe esses dias e tal, voltei de metrô, aí eu vi uma mulher no metrô, no vagão, vendendo ambulante, vendendo pipoca, não sei o que, não. Eu construí a personagem na minha cabeça, assim, vendo ela, né? Porque ela era uma trabalhadora. Ela falou assim para as outras pessoas que estavam trabalhando, ela falou assim, vamos embora, né? Já deu. Você tá indo embora? Hoje? Já largou? Cara, não, vou ficar mais um pouco. Ela falou, ah, não, eu vou largar. Era um diálogo, né? Se você fosse pensar em cena, né? Era um diálogo que estava acontecendo ali. E aí eu comecei a observar ela. Ela era uma líder. Mas se você fosse descrever ela, é ambulante, né? Tipo, uma mulher que trabalha no vagão, roupa e negócio. Evangélica, porque ela estava vestida de uma maneira que a gente considera, né? A maneira como se veste pessoas crentes, assim, tinha uma saia, tá, tá, tá. Mas, se você fosse olhar, os detalhes eram muito interessantes, que era assim, ela tinha as mãos tatuadas, ela tinha uma tatuagem na tinha escrito fé. Ela era uns 50. É... Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, vamos pensar isso como se fosse um personagem. Esse personagem estaria descrito dessa maneira? Tipo, quando a gente pensa no e vem pipoca no metrô, né? Vamos pensar assim. Não é só isso. Como que a história é isso, né? Mesmo que a história passe por a mulher, a história se passa inteira no trabalho dela, né? Se o filme fosse sobre trabalho e se passa inteiro sobre o trabalho dela, não é só isso. A gente precisa investigar as outras coisas dela, assim. E eu não estou falando de construir biografia. E quando eu falo de complexificar a personagem, é deixar a personagem se modificar ao longo do filme, né? É se fazer perguntas. Tipo, é isso. Olha para a vida, gente. Eu acho que tem que olhar para a vida para complexificar o personagem, porque o personagem é como gente. Se a gente olha para a gente vê que a gente já não é. A gente é muita coisa. Então, eu acho que uma coisa que eu tenho buscado muito, assim, no cinema, e, obviamente, o meu olhar
preparadora de elenco vai para esse lugar, eu gosto disso, né? Gosto de construir isso. Para que a imaginação ela tenha sobreposição mesmo, para que a gente proponha coisa que seja bem da realidade, sabe? Tipo, isso do Caetano como exemplo, né? Agora, que é um filme, não sei se todas as pessoas viram, mas está no cinema, está em cartaz, é um filme que eu gostei muito de ver. Ele já fazia isso um pouco no que é como se fosse o Marcelo personagem, é como se ele fosse é como se ele estivesse dando um zoom in no meio da rua, né? E aí quando você entra, o filme vai contando, né? As uma pessoa, só um cara andando na rua, ela ganha uma dimensão estratosférica de detalhes. E eu acho que das personagens é muito importante para se contar essa história como escada, né? Que a gente no teatro, antigamente. É aquele personagem que é acessório para o outro personagem. Mesmo esses personagens que servem ao roteiro, né? Que servem à história principal, eles têm que ter profundidade, subjetividade, querer alguma coisa. Difíceis, né, de construir, porque eles servem à narrativa. Eles não é sobre eles. Mas mesmo esses, vocês têm que dar atenção. Não dá para construir uma pessoa de uma maneira. Ah, a personagem é. Ah, ela é ambiciosa. Aí você faz uma personagem inteira na ambição. Como se a pessoa fosse só ambiciosa a vida inteira, não tivesse mais outra coisa além da ambição. Deem no mínimo 3 qualidades para os seus personagens. Não deem uma só. Pelo amor de Deus. Porque a gente precisa ver vários lados, que é isso que é interessante, né? Então, eu acho que é isso. Assim, a dica da comunicação, a parte da subjetividade, né? Aprofunda, aprofunda. E aí, quando você aprofunda na subjetividade, isso vai para a plasticidade, né? Aí vai para a direção de arte, vai para o figurino, aí vai para a caracterização, isso vai aparecer de uma maneira. Acho que é isso. Que massa, assim. Obrigada, de verdade. Vamos caminhando aqui para as falas finais. Vamos. Então, se, sabe, se quiser, lembrei só de deixar essa, um pouco sobre isso, fica à vontade. Não, eu queria agradecer, né? Porque eu acho, de novo, falando desses espaços, que eu acho que muito de trocar, de conhecer os artistas, enfim, a gente toca amanhã, né, com o pessoal Uhum. do laboratório, porque eu acho que voltar, você está vivendo um momento muito difícil, né, de que a persona é mais importante, as identidades, né, a sociais, né, a gente que por um lado, né, porque, nossa, finalmente é para chamar de acento, por outro lado, de forma que vai deixar todo mundo meio plastificado, né? Todo mundo meio parecido. E eu acho que de, de arte que pressupõe vida, né? Que voltar um pouco para si, desconfiar um pouco de si, e ao mesmo tempo estar tá muito aberto, se autocoroar porque precisa, saber que sabe fazer, né? O que sabe fazer. E se abrir para o outro, eu acho que talvez seja a chave do nosso tempo, assim, porque eu sinto que eu nem sei se estou conseguindo dizer o que eu estou querendo dizer, mas eu sinto que a gente está vivendo um momento muito de si mesmamente de tudo. E se abrindo um pouco, de fato, né, para a comunidade, né, para o outro, que é de vital mesmo, assim. Então, eu acho que, voltando lá para o início da conversa, é muito importante trazer sua bagagem para construir qualquer coisa que seja. E aí, o que eu estou falando de bagagem é a vida, né? Não é o que eu quero ser, é o que eu já sou. E se você já é muita coisa. Tem um mundo aí dentro. E quanto mais você bota esse mundo para fora, mais artista você vira, porque
é sobre isso, né? É sobre sua visão de mundo, em contato com o outro, com o mundo inteiro, né? E com outras espécies e tudo mais. Então é isso, voltar um pouco assim para olhar para essas coisas que a gente não considera que é importante. Obrigada, Nath, de verdade. A gente Obrigada, está Bruna. muito feliz de te receber aqui no Lab, né? Para mim foi uma noite incrível e é isso, já estou ansiosa por amanhã. Tá. Lembrando que amanhã é só para pessoas inscritas e o público que já acompanha o Lab. Então a gente não vai abrir para o público em geral. Mas amanhã também a gente já tem uma novidade que é a próxima live. A gente tem outra live marcada na próxima segunda com o Tila Chitunda. Então a gente vai falar um pouco sobre construção de roteiro, pesquisa e tudo mais a partir das experiências de Tila na semana que vem. Então a gente amanhã já abre inscrição também para Master com Tila que vai acontecer na terça. Então, é isso. Muito obrigada, Nath, de verdade. Vou ficar ansiosa aqui fazendo já as anotações para amanhã, para a gente continuar essa conversa. Né? Sim. Obrigada para quem acompanhou a gente. A gente teve alguns problemas de internet no caminho, mas teve a Boa. galera que conseguiu acompanhar e pegar Que um bom. trechinho bacana. Acho que voltou a chover aqui na cidade, então é Ah, isso, voltou a oscilar agora nesse finalzinho. Mas tá ótimo. estamos encaminhados. Muito obrigada, de verdade. E aí eu queria deixar Obrigada, gente. Achei chiquérrimo. E aí, para a gente deixar registrado, né? Essa terceira edição do Lab Pajeú, ela está sob a orientação de Letícia Simões e tem incentivo do edital de ações criativas do audiovisual da LPG Pernambuco, né? Então, governo do estado, MINC, governo federal e essa barrinha de créditos toda que a gente tem que dar. Meu, Importante. obrigadão, Nath. Beijo, até Obrigada, gente. amanhã. Obrigada, Bruna. Até amanhã. Até amanhã. Ui, William. William? E aí, Jane? Como tá teu nome? Oi? Como tá teu nome no Instagram? Eu te adicionar. Tá? Igual tá aqui, ó, na minha barra. Nash, Nash, Laila.